Fala galera, beleza? Concurso da Fundação Nacional de Estudo. Fala galera, beleza? Concurso do FNDE tá na praça, vai ter discursiva e a discursiva veio super pesada, né? Vai ter uma questão de 15 linhas e uma dissertação de 90 linhas sobre matéria de conhecimento específico. Então, montei essa aula aqui para já te passar as estratégias principais que você deve adotar no dia do seu concurso para conseguir uma boa nota nos critérios de correção da Banca Sebrasp. Então a gente vai passar aqui, fazer uma explanação geral sobre a discursiva desse concurso de forma bem específica, beleza? E por que estudar para esse concurso, né? Já começa por aí, é um super concurso porque, primeiro, né, tem um salário, né, que atrai aí muita gente, quase R$ 8.000 inicial a remuneração. Isso sem considerar ali o adicional de qualificação, com doutorado, enfim, que você pode chegar quase a R$ 11.000 iniciais, né? E depois isso aí vai aumentando ao longo da sua carreira. Além disso, é um concurso que tem uma quantidade considerável de vagas, tá? E muita gente só olha a parte lá do edital que fala das vagas, né? Fala assim, tem 75 para ampla concorrência, 5 para deficiente e 20 para negros, então só tem 100 vagas. Não, tá? O edital, ele traz o quadro de aprovados do concurso, ou seja, a quantidade de vagas mais o cadastro de reserva, tá? E aí lá constam que vão ficar classificados ali, que vão ficar no cadastro de reserva 225 para ampla concorrência, 15 para deficiente e 60 para negro. Então, ao total, a gente vai ter aqui 300 candidatos no mínimo, né? Porque tem os empates ali na última posição, mas 300 candidatos aprovados no concurso. Então, uma oportunidade, né, para você aí conseguir figurar na lista de aprovados de um concurso público e de alto nível, igual a esse concurso do FNDE. E o objetivo aqui da nossa aula é fazer com que você consiga excelentes notas, né, acima de 90%, e figure ali nas primeiras colocações do concurso, assim como vários alunos do Você Concursado vêm conseguindo fazer, tá? Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, a gente está lá disponível no Instagram, que é @vocêconcursado, ou no Telegram, na Academia Discursivas. Vai ser bacana bater esse papo, né? Até porque a prova tá chegando, às vezes bate aquela ansiedade, e ter alguém ali para poder te dar uma tranquilizada, te dar um direcionamento, é muito bacana. Inclusive, né, a gente tem um curso voltado para esse FNDE, né? Provavelmente você já deve ter visto esse curso, se não viu, o link está aqui embaixo. Mas a ideia do curso é fazer com que você aprenda todas as etapas para conseguir fazer essa boa prova, inclusive treinar essas redações de 90 linhas e telas corrigidas, beleza? Mas ao final eu falo um pouquinho mais sobre o treinamento. Vamos focar aqui nessa prova. O que você precisa fazer de início, tá? De início, você precisa entender o percentual, como é que vai ser essa prova, como é que vai ser o formato, né? Então, a gente tem aqui que vai ser uma prova no modelo Sebrasp, certo e errado. Então, uma questão errada anula uma questão certa, né? Então, você tem que ter ali um pouco mais de parcimônia na hora de chutar, mas também não pode deixar muitas questões em branco, senão você não consegue ali o mínimo para ter a redação corrigida, então você vai ter que equilibrar aí esse chute. A prova objetiva vai ser composta por 50 questões de conhecimento básico e 120 de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova vai valer 170 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 10 pontos na prova de conhecimento específico, um mínimo de 36 na parte de conhecimento específico, 10 no conhecimento básico, 30 em conhecimento específico e 51 pontos no total. Então, veja que não basta, né, você ter aqui o mínimo em cada uma das provas. Você precisa também ter esse mínimo no total aqui para ser aprovado. Enfim, você está estudando, você vai chegar ali perto da nota máxima, tenho certeza, então esse mínimo nem importa para você, né? E a prova discursiva, a banca lá atrás, que deve ser redigida de caneta preta, tá? Então cuidado aí para não levar caneta azul, né? Por uma dissertação de 90 linhas, valendo 70 pontos, e por uma questão discursiva de 15 linhas, valendo 10 pontos. Então, ao todo, a prova discursiva vale 80%. Isso equivale ao quê? A 32% da nota total do concurso. Então, a gente tem aqui duas provas, que são as provas discursivas, que equivalem a 32%, quase um terço da nota final do concurso. Então, aqui você já começa a entender por que a discursiva vai fazer tanta diferença na classificação final. Quando você pegar o resultado, você vai ver que candidatos que nem foram tão bem nas objetivas vão figurar nas primeiras colocações por conta do bom desempenho na discursiva. Já visto que vão ser duas discursivas e uma delas vai ter 90 linhas. Então, não é qualquer pessoa que consegue montar essa questão de 90 linhas, tá? Então, quem souber
vai ter esse diferencial, vai conseguir ganhar várias classificações, beleza? Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 35 pontos na dissertação e de 5 pontos nessa questão de 15 linhas, tá? E eu já te dou outro alerta também, não é querendo te causar medo, é só te dando esse alerta antes da prova para que você consiga ali adequar sua preparação aí nessa reta final e não seja pego de surpresa lá no dia do concurso. Porque o que acontece? Quando a banca ela coloca mínimo por prova, ela aumenta, né, naturalmente a quantidade de eliminados no concurso, tá? Isso acontece por quê? Porque às vezes você, poxa, domina um conteúdo na questão de 90 linhas, por exemplo, então você tira uma nota lá 60, 65, são notas boas, mas na questão cai um tema que você não domina. E aí quando você não domina, você acaba deixando em branco, ou escreve pouco, enfim, e aí você não tira o mínimo, né? E aí quando você não tira o mínimo, você é eliminado na discursiva como um todo. Então você nem a sua pontuação da de 90 linhas vai contar, né? Porque você foi eliminado na discursiva, tá? Então tem que ter muito cuidado para que você consiga o mínimo nas duas provas discursivas, nas duas. E para isso não basta só você saber o conteúdo, você precisa ter técnica. Por quê? Porque se cair alguma coisa que foge um pouco, né, daquilo que você conhece, daquilo que você tem domínio, você não pode deixar essa questão em branco. Né? E também não pode deixar de responder. Então você precisa de uma técnica para que você consiga responder, né, de forma ali a pelo menos conseguir alguma pontuação, conseguir um mínimo naquela prova, né, para não ser eliminado. E para isso, a técnica, né, e você vai aprender algumas técnicas ao longo dessa aula, né, e várias, né, todas as que você precisa ao longo do curso de discursiva para esse concurso, tá? Quais são as matérias de conhecimento específico que podem ser cobradas? Está aqui, ó, administração pública, direito constitucional, direito administrativo ou legislação educacional. Então, qualquer uma dessas matérias podem cair na sua prova, né? Eu acredito que legislação educacional deve cair na questão de 15 linhas ou na dissertação, né? Então é um tema quente, mas administração pública, direito constitucional e administrativo também deve vir com um peso, até porque a função que você vai exercer, né, necessita desse conhecimento prático e técnico acerca dessas matérias, beleza? Então esse daqui é o cenário da discursiva. Então vamos começar aqui com as dicas, né? Como é que você vai, primeiro, né, ali no dia da prova se preparar, tá? A prova está marcada para dia 3 de dezembro, então a gente já está aí na reta final. Vão ser aplicadas separadamente, né, a prova de conhecimento básico mais a dissertação, né, que vão ser ali 4 horas e 45 de prova no período da manhã. Então na parte da manhã você vai fazer essas duas provas. E na parte da tarde você vai fazer a prova de conhecimento específico e as questões de 15 linhas. Então veja, a banca colocou 50 questões para serem feitas junto com uma questão de 90 linhas e 120 junto com uma questão de 15 linhas, tá? E ela deu uma diferença só de 45 minutos entre uma prova e outra. Então, assim, você, na parte da tarde, você vai precisar, né, ter treinado antes para você não estar muito cansado, né? E vai ter que ser, assim, bem objetivo, bem direto na hora de responder, vai ter que gerenciar bem esse tempo para conseguir finalizar tanto a objetiva quanto a discursiva. Porque a gente não está falando aqui só de marcar a certa e errada e fazer ali, saber a redação. A gente está falando de fazer as provas, passar para o gabarito, né? E no caso ali da discursiva ainda tem aquela etapa de rascunho, né? Então, assim, você precisa gerenciar isso, porque no dia da prova ainda tem um fiscal que vai demorar um tempinho para entregar todas as provas, né? Tem ali a parte que você tem que assinar seu nome, enfim, às vezes você precisa ir no banheiro, né? Então, tudo isso são tempos que você tem que gerenciar para conseguir finalizar. A primeira dica, então, é fazer simulados, tá? Então, passa pelo menos um simulado até o dia da prova e gerencie esse tempo. De preferência, faça no mesmo dia, no mesmo horário. Então, você pega ali um final de semana, um sábado ou um domingo, bota de manhã 50 questões de conhecimento básico e uma dissertação de 90 linhas. Cronometra o tempo, vê quanto tempo você demora para poder fazer. Depois você faz a mesma coisa no período da tarde, cronometra, vê se está dando tempo. Se tiver dando tempo, beleza. Agora, se não tiver, você vai ter que ajustar algumas coisas para que no dia do concurso dê tempo, tá? Qual é a minha orientação, né? Qual seria o cenário ideal aqui? Que você tivesse aqui, no período da manhã, gastasse ali no máximo 2 horas e 15 para fazer a prova objetiva, isso já inclui preenchimento da folha de gabarito, e 2 horas e meia para você poder fazer a discursiva, porque com 2 horas e 30 minutos você consegue fazer uma discursiva
tranquilamente, né? Você faz ali o rascunho, consegue buscar as ideias, enfim, organizar isso e escrever as 90 linhas. Já no período da tarde, a sugestão é que você gaste aí no máximo 3 horas e 15 fazendo a objetiva, né? E para sobrar aí 45 minutos para fazer essa questão de 15 linhas. Aqui a tarde é um pouco mais apertado. Logicamente, se você fizer a objetiva mais rápido, sobra mais tempo para a discursiva, que é o melhor cenário, mas eu acredito que esse aqui é o limite. Tá? 45 minutos para fazer uma questão de 15 linhas é o limite para uma redação de qualidade. Menos que isso, acaba a redação às vezes não ficando tão bem organizada, a legibilidade acaba ficando não tão boa, enfim. Então, primeira dica, simule o dia da prova, beleza? Mas não faça igual vários candidatos fazem, só pega a questão da prova objetiva, não. Inclui a discursiva, tá? Porque isso, ó, você vai perceber que a mão vai doer. Escrever 90 linhas, a mão vai doer. Depois preencher gabarito e ainda fazer uma questão à tarde de 15 linhas. Então tem que treinar, tem que estar bem preparado para conseguir aí o seu cargo dos sonhos no FNDE, beleza? Vamos agora para a estratégia da discursiva mais a fundo. Para isso a gente precisa conhecer os critérios de correção da banca Sebrasp. Vou passar rápido por isso aqui, porque é um pouco técnico, mas tá? É importantíssimo, porque daqui a gente vai tirar a estratégia para conseguir a melhor nota, tá? Então, conhecendo as regras do jogo, concurso é um jogo, conhece as regras, você vai conseguir extrair ali algumas dicas para conseguir pontuar mais, né? Poxa, isso aqui é mais importante para a banca, então eu vou garantir isso aqui para pontuar mais. Essa é a estratégia, o objetivo aqui, beleza? Vamos lá. 10 minutinhos de aula, a gente já tá na parte pesada aqui, vamos nessa. A nota da prova discursiva, ela vai ser a nota do conteúdo, né, que é composta por apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema, e a parte gramática, tá, que é 14 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Essa regra aqui, ela é aplicada para a questão de 90 linhas. Para a questão de 15 linhas, a banca ela muda essa ponderação. Então, em vez de ser 14, para a questão de 20 linhas, vai ser apenas 2, tá? Essa daqui é uma ponderação do número de erros dividido pelo total de linhas. Quanto mais erros você comete, maior é o seu desconto de pontos, beleza? Então, esse fator aí, ele varia de acordo com o quantitativo. Agora, 14 é bastante coisa, tá? A banca, ela colocou aqui pesado esse erro de gramática para a dissertação. Para a questão de 15 linhas, eu já vi ela cobrando fator 1, aqui ela cobrou um fator 2, mas ainda é normal para a banca Sebrasp, tá? Na apresentação e estrutura textual, a banca vai avaliar a questão de legibilidade, obediência às margens, indicação de parágrafos e organização textual, tá? Então é mais essa parte formal. Normalmente o Sebrasp, ele tira pontos nesse critério aqui quando a legibilidade do texto não tá legal ou quando o aluno não observa a margem direita, né? Ele deixa vários espaços em brancos ali na margem direita. Quando isso acontece, normalmente a banca tira ponto. Quando não acontece isso, ou quando a letra ainda é legível, enfim, não é tão bonita, mas é legível, normalmente ele dá a nota máxima para os candidatos. Então a gente não precisa necessariamente se preocupar muito com essa parte, tá? E no desenvolvimento do tema, a banca ela vai avaliar a resposta aos tópicos. A gente vai ver que nos enunciados da banca Sebrasp, ela coloca tópicos para serem respondidos. Então não é uma dissertação aberta, né? Ele direciona o que ele quer que você responda, o que ele quer que você insere no texto. Isso vem nos tópicos. Então, no desenvolvimento do tema, a banca ela vai avaliar a resposta a esses tópicos. Respondeu corretamente, ganhou a nota máxima. Respondeu parcialmente, ela vai descontando pontos daquele tópico, beleza? Como a prova vale 70 pontos, como que deve ser a distribuição dos pontos? 3,5 pontos vão ser distribuídos para essa parte de apresentação e estrutura textual e 66,5 pontos para essa parte de desenvolvimento do tema. Então, a gente vai ver que 95% da nota, tá, estará aqui nesse desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos. Ah, Bruno, isso não está no edital, eu não encontrei essa pontuação no edital. De onde é que você tirou isso? Gente, isso aqui é o padrão da banca Sebrasp. Ela não coloca no edital, mas ela aplica esse padrão de 95% para desenvolvimento do tema e 5% para apresentação e estrutura textual em todos os concursos que ela faz, tá? Então esse aqui é o padrão e é o que deve ser adotado também nesse seu concurso. Beleza, então isso aqui é o cálculo da nota. E aí ela vai calcular essa sua nota de conteúdo e depois vai avaliar a questão gramatical. Como eu disse,
é um desconto de pontos com base nessa forma. Então, só para a gente ter uma ideia aqui. Imagine que a gente tem dois candidatos, o candidato 1 e o candidato 2. O candidato 1 cometeu 10 erros e o candidato 2 também cometeu 10 erros. Então, veja, são dois candidatos que cometeram a mesma quantidade de erros. Só que o candidato 1 escreveu só 60 linhas e o candidato 2 escreveu as 90 linhas, tá? Aplicando essa fórmula aqui, a gente vai ver o seguinte, que o candidato 1 vai perder 2,33 pontos, enquanto o candidato 2 vai perder só 1,55 pontos, tá? Então, o candidato 2, só por ter escrito mais linhas, ele já vai estar na frente do candidato 1 no que tange essa parte gramatical, tá? O que a gente consegue extrair disso tudo aqui? Duas técnicas, tá? A primeira técnica é que você deve procurar, né, deve visar escrever o máximo de linhas possíveis, tá? Então, assim, quanto mais linhas você escrever, menor vai ser o impacto do erro gramatical na sua nota total, né? Então, a gente viu aqui que se escrever as 90 linhas, o impacto gramatical é menor. Mas aí você vai falar assim, ah, Bruno, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros, né? Eu sei. Mas, assim, o benefício não é só esse. Tá? E nem é o principal benefício, a questão dos erros de gramática. O principal benefício de escrever mais linhas é que você vai inserir mais informações no seu texto, né? Opa, quando tem mais linhas no texto, tem mais informação, né? Então, quanto mais informação você insere, maiores são as chances de você acertar o que foi solicitado. E aí sim tem um impacto significativo, porque a gente já está falando aqui da nota de desenvolvimento do tema. Então, quanto mais informação você traz, maiores são as chances de você aumentar a sua nota no desenvolvimento do tema, que é o que vale 95% da nota final. Pegou a estratégia? Então, beleza. Então, a primeira estratégia é tentar escrever o máximo de linhas. Eu sei que 90 linhas para uma prova talvez não seja possível, né? Dependendo ali do que foi solicitado. Às vezes a banca solicita menos informação, não dá para encher tanta linguiça. Às vezes você não tem tempo disponível para poder encher linguiça ou escrever as 90. Beleza. Mas tenta escrever umas 80, né? Então, tenta ir até as 80, ali 75 no mínimo, tá? Para você conseguir, né, esse benefício. E a segunda dica é, logicamente, como eu disse, quanto mais conteúdo você insere, maiores as chances de acertar o padrão de resposta. Então, não adianta só você escrever várias linhas. É importante que a letra que você utilize para escrever as linhas não seja muito grande também, né? Porque se você aumenta muito o tamanho da letra, você não está inserindo mais informação, só está ocupando mais espaço. Então, o ideal, o melhor dos mundos é escrever as 90 linhas com uma letra pequena, porque aí você vai escrever muita coisa e ainda vai ter o impacto da gramática reduzido, tá? Então, esse seria o melhor dos mundos. Mas você vai tentar mesclar isso, não fazer uma letra tão grande, né? E também tentar usar ali no mínimo 75 linhas para poder responder a essa questão, tá? De 90 linhas. Agora, na questão de 15 linhas, Bruno, o que eu faço? Na questão de 15 linhas, meu amigo, você vai escrever as 15. No máximo 14, tá? Mas você vai utilizar todas as linhas para poder responder. Por quê? Porque são só 15, né? E normalmente a banca ela pede muita coisa para 15 linhas. Então, nada de deixar espaço em branco nessa questão de 15 linhas, porque isso aí pode te penalizar, né? Por falta de conteúdo mesmo ali, por falta de inserir alguma informação que é relevante para a banca, beleza? Então, conhecendo isso aqui, a gente vai analisar o enunciado, tá? E aí você vai começar a ver que vai fazer sentido, tá? Vamos lá, peguei aqui uma questão, tá, do Sebrasp, aplicada em 2023 no Ministério Público de Sergipe, do estado de Sergipe, cargo de promotor de justiça, tá? Uma questão de 15 linhas. Então, uma questão de 15 linhas da banca Sebrasp. Aqui vai outra dica. Ah, Bruno, onde é que você encontra essas questões, né? Eu vou entrar no site da banca e ficar pesquisando? Não. Tem uma ferramenta do Você Concursado que chama Biblioteca de Discursivas. Biblioteca de Discursivas. Você entra lá na Biblioteca de Discursivas e você consegue pesquisar gratuitamente, tá? Enunciados de provas aplicadas anteriormente pela banca Sebrasp. Lá a gente inclui até questões inéditas, né? Se você quiser ir um pouco além ali na sua preparação. Mas é uma ferramenta muito fácil de usar, né? E que contém tudo ali. Então você não precisa ficar entrando no site da banca para pesquisar. Pesquisa lá, seleciona lá a matéria, usa os filtros, né? E eu selecionei essa daqui só para a gente poder ter uma noção de como que a banca normalmente cobra, tá? E aí, nessa questão, a banca faz o seguinte, ela traz aqui, ó, um texto motivador, bem curtinho,
Depois ela vem com o comando da questão e com os tópicos. Essa estrutura é a estrutura padrão da banca Sebrasp. Às vezes ela muda, ela tira o texto motivador, deixa só o comando da questão. Às vezes ela coloca os tópicos dentro do comando da questão, tá? Às vezes, em vez de ser um texto motivador, ela traz uma situação hipotética, ela conta uma historinha. A gente vai ver esse exemplo de situação hipotética na questão de 90 linhas. Mas essa é a estrutura padrão. Então ela traz um texto motivador só para contextualizar o candidato sobre o tema, né? Que nesse caso aqui é o processo administrativo, ela está falando sobre a 9784/99. No comando da questão, ela pede para você redigir um texto abordando os seguintes aspectos, tendo como base a doutrina e a jurisprudência do STJ, beleza? Aí ela traz aqui 2 tópicos, beleza? No primeiro tópico, ela pede a aplicabilidade da Lei 9784 à administração pública estadual e municipal, e no segundo, o cabimento ou não de reformatio impejus no processo administrativo, tá? Isso aqui é latim. Beleza. E aí ela traz também a pontuação de cada um dos tópicos aqui em negrito. Logicamente, na sua prova vai ser uma pontuação diferente, né? Porque a prova tem valor diferente. Beleza, mas esse é o padrão, tá? Então, veja, a banca ela traz ali expressamente os tópicos. Nesse caso, ela trouxe 2 tópicos. Como que você faz para poder responder uma questão como essa? Você coloca a introdução, coloca a conclusão, faz só o desenvolvimento, quantas linhas você direciona para cada questão, como é que você vai montar essa estratégia? Pois bem, é a forma mais simples, tá? Então, facilita. Vai facilitar a sua vida, vai facilitar a vida do examinador. Se são 2 tópicos, presta atenção. Se são 2 tópicos, você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, 1 parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Só isso, tá? Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai responder ao tópico 1. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai responder ao tópico 2, tá? Bruno, e elemento coesivo, tal, precisa inserir? Insere. Coloca aqui no início do parágrafo, coloca o elemento coesivo. Por quê? Porque tem um critério lá que chama organização textual. E aí, quando você coloca essas orientações aqui, o elemento coesivo, enfim, você já está garantindo isso. Pode ser que a banca nem exija, tá? Que acontece, às vezes dela nem exigir. Mas seu texto tem. Se ela exigir, está lá. Beleza? Então é interessante colocar os elementos coesivos, tá? Como é que você vai distribuir as linhas? De acordo com a pontuação. Então, a regra é, você vai tentar distribuir mais linhas para aqueles tópicos que valem mais pontos. Então, se eu tenho um tópico que vale, tipo, 8 pontos e outro que vale 1 ponto, eu vou direcionar mais linhas para qual tópico? Para aquele que vale 8, porque meu objetivo é tirar a maior nota. Então, eu vou inserir mais informações para tentar garantir aquele 8. Né? Agora, se a pontuação for mais ou menos próxima, igual a essa daqui, né? 0,41 e 0,50, é muito próximo, então eu posso colocar ali mais ou menos a mesma quantidade de linhas, beleza? Então essa é a regra para você responder questão de 15 linhas da banca Sebrasp. Nada de introdução e conclusão, não precisa, tá? É só responder ao que foi solicitado. Se forem 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Beleza? E para a questão de 90 linhas, Bruno? Para a questão de 90 linhas, a gente entrou lá também na biblioteca, né? O Sebrasp, ele já não tem tantos modelos de dissertação de 90 linhas, tá? Então, são pouquíssimos os casos, então é um concurso realmente difícil por isso, porque ele traz essa novidade. Mas a gente pegou lá uma questão aplicada, né? Como a ferramenta tem muita questão, a gente achou uma lá, aplicada em 2002, para o cargo de procurador do Estado, tá? E uma questão de 90 linhas. A gente inseriu também várias inéditas, tá? Para que você possa praticar e a gente vai inserindo até ali próximo da data do concurso, inserindo no nosso treinamento e vai ficar disponível na biblioteca também. Como que foi esse enunciado? Ó, nesse enunciado, a banca traz aqui uma situação hipotética. Então, ela conta uma historinha, ó. No decorrer da execução de vultoso contrato de obra pública assinado em janeiro de 2021, com vigência de 36 meses, ó, grava aqui, janeiro de 2021, tá? Aí ela vai contando uma historinha, tá? Concluído tais serviço, o contrato formalizou em setembro de 2022, papapá, e aí trouxe várias informações, tá? Então ela conta uma historinha, nesse caso aqui, você já vê que o assunto é ali direito administrativo voltado para licitação e contratos, tá? Então isso aqui você já consegue extrair dessa situação hipotética. Aí vem depois o comando da questão, onde ela pede, ó, em relação a essa situação hipotética, atenta de forma justificada e fundamentada o que se pede a seguir. Aí ela elenca os tópicos. Então ela colocou aqui, ó, 4 tópicos.
esses 4 tópicos. Ela solicita exatamente o que você precisa responder. Então, numa questão de 90 linhas, você vai aplicar ali basicamente a mesma regra para a questão de 15 linhas. Vai ser um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico e você só precisa responder o que ela está solicitando. Então, assim, não caia na... Não digo besteira, né? Porque não existe besteira quando a gente está escrevendo, enfim. Mas não caia na tentação de começar a trazer informações ou fazer um parágrafo ali só com informações que você acha que é interessante, tá? O que você acha que é interessante, você pode utilizar depois, quando você tiver aprovado, lá fazendo seus relatórios lá no FNDE. Por hora, você vai fazer o que o examinador acha interessante. Então, você vai trazer o que o examinador pediu. Se ele pediu para falar sobre esses 4 pontos, seu texto inteiro vai ser falando sobre esses 4 pontos. Porque, veja, o objetivo desse jogo é você acertar o que está no padrão. Então, a banca ela traz esses tópicos e monta um padrão de resposta ideal. Então, ela vai procurar no seu texto aquilo que está lá no padrão. Quanto mais informação você traz, maiores são as chances de você acertar esse padrão. Então, você não foge do que está sendo solicitado. Você só responde a isso aqui, esses 4. Como é que você estruturaria o texto, então, nessa situação? Tá? Como você tem 90 linhas, nesse caso, você pode sim fazer uma introdução e uma conclusão. O parágrafo de introdução e conclusão, eles fazem parte da dissertação, né? Então, a ideia aqui é você ocupar um pouquinho das linhas ali com esse negócio para garantir também a organização textual. Posso fazer sem introdução e conclusão? Pode. Se você conseguir escrever as 90 linhas só com parágrafo de desenvolvimento, beleza, tá? Mas a introdução e conclusão ali caem bem nessa questão de 90 linhas. E depois, um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Ah, Bruno, mas vai ficar com um parágrafo de desenvolvimento de 15, 20 linhas, vai ficar um parágrafo de desenvolvimento muito grande. Gente, não tem problema nenhum. Tá? Isso aí eu digo até que é um mito na discursiva. Para a banca Sebrasp, o tamanho do parágrafo não importa. O que importa é o quê? A resposta está ali? O parágrafo está bem organizado? Se estiver, tranquilo. Então, você tem que prezar pela organização dentro desse parágrafo. E para isso a gente utiliza uma técnica. E, né, para você ter uma noção de como é que você faria para responder, vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos pensar o seguinte, na introdução e na conclusão, você vai trazer ali no máximo 5 linhas, né? Porque a ideia é só ela estar presente, mas como ela não vale ponto ali para o desenvolvimento, a gente não direciona muitas linhas para ela. Então a gente vai fazer 5 linhas ali de introdução, 5 linhas de conclusão. Onde que está a parte importante? No desenvolvimento, 95% da nota. Então como que a gente vai organizar? Vamos pegar aqui e montar um parágrafo de desenvolvimento para esse tópico 1, por exemplo. Então, vamos pegar aqui o tópico 1, a banca ela pergunta, ó, qual diploma legal rege o contrato administrativo em questão? Essa é a pergunta. Como que eu vou montar esse parágrafo de desenvolvimento? Como é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou começar com o elemento coesivo. Ó. Então, eu dou o espaço de indicação de parágrafo, tá? E aí vem, inicialmente, o elemento coesivo, só para dar progressão textual, tá? Cumpre destacar que o diploma legal que rege o contrato administrativo em questão é a lei número 8666 de 93. Tá? Essa parte em azul é o que a gente chama de tópico frasal. Tá? No nosso treinamento a gente detalha isso aqui. Esse é um dos estilos de tópico frasal. Nesse caso eu utilizei um estilo direto, que é o quê? É responder diretamente o que foi solicitado. Então quando a gente tem um tópico em formato de pergunta, a ideia é que a gente coloque meio que a resposta direta, sem o fundamento, sem argumentar muito, já no tópico frasal, para que o examinador leia já o primeiro período e identifique a sua resposta, já sabe o que você está defendendo. Tá? Então aqui, ó, ele, beleza, ele acertou, é essa. Agora, deixa eu ver se ele sabe fundamentar essa resposta. E aí eu vou trazer o fundamento. Aí entra aqui uma estratégia, tá? Quando você tem uma questão no modelo situação hipotética, né, que a gente chama aqui, modelo estudos de caso, quando a banca traz um caso, traz uma situação e pede para o candidato mostrar conhecimento sobre ele. Quando a gente tem esse tipo de questão, que pode cair no seu concurso, a gente pode estruturar o parágrafo de desenvolvimento da seguinte forma. Tópico frasal, argumento principal, regra, argumento principal, caso concreto e fechamento. Tá? Então essa seria a estrutura do parágrafo. A gente tem uma parte de argumento principal, regra, e argumento principal, caso concreto. O que a gente traz no argumento principal, regra? Como o próprio nome já diz, a regra.
Se eu disse que se aplica a Lei 8666, eu tenho que mostrar onde está isso. Onde que está a regra? Né? Onde está a legislação que diz isso? Que jurisprudência diz isso? Que doutrina diz isso? Que matéria diz isso? Tá? Então eu já vou começar justamente com essa matéria, tá? Que é o que a gente chama de recurso de autoridade. Então é onde que está essa informação que fundamenta isso que eu acabei de dizer no tópico frasal. Então, ó, conforme se extrai da legislação, nesse caso aqui a legislação a gente vai citar ao longo da resposta, né? Porque é uma questão bem direta que pede diploma legal. Aí eu venho explicando, ó, desde 1993, os contratos administrativos eram regidos pela Lei 8666. No entanto, ó, botei um ponto final, inicio com um elemento coesivo. No entanto, em 1º de abril de 2021, foi publicada a nova Lei de Licitações e Contratos. Opa, vou usar esse termo várias vezes, então eu já coloco a sigla na frente. A qual entrou efetivamente em vigor a partir de 1º de abril de 2023. Isso é, após 2 anos da publicação. Tá? Então, a gente pegar lá o 193 da Lei 14.133, a gente vai ver que a prazo de vigência é 2 anos após a publicação. Tá? Então, trouxe essa informação aqui, mas vou além. Contudo, a nova Lei de Licitações e Contratos traz expressamente no artigo 190 que o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor dessa lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, ó, se o contrato, né, foi assinado antes da entrada em vigor, então, antes de 1º de abril de 2023, se aplica a 8666. Nesse caso dessa questão, quando é que era? Janeiro de 2021. Então, era antes. Tá? Então, beleza. Então, aqui eu trouxe a regra. É a regra que se aplica à situação. Só que não adianta eu só jogar regra. Por quê? Porque a banca pediu para eu analisar a situação, com base na situação. Aí eu vou inserir o quê? O argumento principal, o caso concreto, que vem em seguida. Ó. Então, na situação em análise, verifica se o contrato foi assinado em janeiro de 2021. Isto é, antes da entrada em vigor da Lei 14.133. Tá? Então, eu pego e faço esse contraponto com a regra. Poderia acabar meu parágrafo aqui, mas eu tenho espaço, eu posso desenvolver melhor. Então, vamos trazer um fechamento para esse parágrafo, uma mini conclusão para ele. Então, eu boto assim, ó, por isso, um elemento coesivo conclusivo para esse parágrafo, aplica-se ao contrato vigente as regras previstas na Lei 866 de 93. Então, esse fechamento é o quê? É um reforço do meu tópico frasal. Então, apresentou a resposta, mostrei a regra, mostrei como se aplica ao caso concreto e concluo, né, com base nessa informação que eu trouxe no tópico frasal. Essa é a estratégia, né, que você pode utilizar para montar esses parágrafos de desenvolvimento. Então, veja, esse é o parágrafo de desenvolvimento 1. Eu vou fazer a mesma regra, a mesma estratégia para o parágrafo 2, para o tópico 3, para o tópico 4. Beleza? Então, eu sigo essa mesma lógica. Então, se tiver 5 tópicos, usa a mesma regra para 5 tópicos, para 6 tópicos, para 7 tópicos. Né? A quantidade de linhas vai ser só para você administrar, mas a estratégia, a técnica que você vai usar para responder é a mesma. Beleza? Então, isso aqui que eu sugiro você utilizar. Logicamente, no treinamento, tem outros modelos de tópico frasal e aí você vai ver outros modelos de parágrafo de desenvolvimento. Também vai ver como montar um parágrafo de introdução e conclusão. Mas como 95% da nota está nessa resposta ao tópico, é o parágrafo de desenvolvimento que é a parte mais importante para esse concurso da Banca Sebrasp. Beleza? Qual a estratégia, então, para você chegar bem preparado lá no dia do concurso? Então, você aprende essa técnica discursiva, foca nessa estrutura do parágrafo de desenvolvimento, beleza? Logicamente, você vai ver regras de apresentação, como rasurar, vai ver alguns principais erros de gramática. Por exemplo, a banca, ela tira muito ponto, ela sempre tira ponto, quando o candidato não coloca esse pontinho de milhar aqui na lei. Então, ele coloca lei número 8666, se não colocar o ponto, a banca ela vai tirar lá como erro de gramática, vai marcar erro de gramática. Outra coisa que ela sempre também tá tirando ponto dos candidatos é quando o candidato cita o número de uma lei, ó, lei 8666, mas coloca aqui letra minúscula. Se colocar letra minúscula aqui, a banca também vai tirar ponto. Então, são algumas regrinhas gramaticais que são fáceis de você pegar a manha, né? E que evitam de você perder ponto lá por conta de gramática na sua redação. Beleza? Então, aprendeu essa técnica, aí você tem que praticar. Como é que eu sugiro que você faça, né? Assim, no mínimo 3 discursivas, tá? Na primeira, você vai fazer uma questão de 15 linhas. Por quê? Porque a ideia é você aprender a técnica de elaborar o parágrafo de desenvolvimento. Um parágrafo de desenvolvimento com uma questão de 15 linhas é igual com um parágrafo de desenvolvimento com uma questão de 90 linhas.
A diferença é só o assunto e a quantidade de linhas. Então, a mesma estratégia, a mesma técnica. Então, eu sugiro que você faça a primeira de 15 linhas. Aí você manda para correção, recebe o feedback. Aqui você vai entender o que você pode melhorar. Beleza, entendi o que eu posso melhorar. Já vou aplicar, então, na questão de 90 linhas. Aí você vai fazer já a questão de 90. Vai mandar para correção e vai receber os feedbacks da questão de 90 linhas. Depois que você receber o feedback, você vai fazer uma outra questão de 90 linhas, mandar para correção para ver se você conseguiu corrigir os erros que foram apontados nesse feedback. E a ideia é você verificar alguns outros erros, ou enfim, receber a nota máxima, falou, aprendeu tudo, né? Para que no dia do concurso você já esteja no seu melhor nível. Logicamente, a depender do seu nível de escrita, né? De quanto você gosta ou não, sabe ou não escrever, isso pode variar. Então, o ideal é quanto mais redações você fizer até o dia da prova, com correção, melhor, né? A gente sabe que tem a objetiva para estudar, né? Tem o tempo, né? que é pequeno, enfim. Mas, assim, tenta colocar aí no seu horário de estudo, encaixar pelo menos essas 3 antes do dia do concurso, tá bom? Para vocês poderem chegar bem preparado, né? Se você já está no nosso curso, você já viu a estrutura. Para você que não conhece, o curso ele é dividido em técnica discursiva sucinta, então só o que é importante para você conseguir escrever essas questões. Lá tem um módulo para você fazer a questão de 15 linhas e um módulo para a questão de 90 linhas, né? Bem explicadinho como é que faz. E também tem temas para poder praticar com propostas de resolução. Então você tem o tema e tem a proposta de resolução desses temas. Tanto temas de 15 linhas quanto temas de 90 linhas, cobrando o quê? Matérias que estão lá no edital. E também tem correções individualizadas, né? Se você não é aluno, não conhece ainda, quiser entrar aí para poder chegar bem preparado nessa reta final, tá aqui o preço acessível, o link está disponível aqui embaixo. E olha como que a discursiva pode fazer diferença no concurso, tá? Esse aqui é o Pedro, ele fez o concurso da CGU. Tá? Ele tirou uma notaça na discursiva e não foi tão bem assim na objetiva. Mas olha o que aconteceu. Ele estava na posição 141 na prova objetiva. Tá? Só que aí, como ele tirou um notão na discursiva, ele subiu para a posição 39. Ou seja, ele passou 102 candidatos. 102 candidatos no concurso da CGU, que é alto nível, e foi para 39 dentro das vagas. Foi chamado na primeira leva do concurso. Tá? Então, isso foi graças ao bom desempenho na discursiva. Então, às vezes, você, poxa, tô aqui na objetiva, tem muita coisa para ver ainda e tal. Aí você, dá uma pausa, calma, deixa eu focar aqui na discursiva, porque às vezes o bom desempenho aqui vai suprir essa falha que eu tenho aqui na objetiva. Então, vou focar nessa discursiva porque eu aprendo rápido, eu vejo a técnica rápida, a técnica do curso é sucinta, e aí eu consigo já aplicar e garantir alguns pontos a mais, e isso pode fazer toda a diferença no seu concurso, assim como fez para o Pedro, beleza? Aí, se tiver ficado com alguma dúvida, tá aqui no Instagram, o meu Instagram, o Instagram do Você Concursado e o nosso canal no Telegram. Um forte abraço e bons estudos.